Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 585, sempre lembrando, são blocos independentes um do outro. Se você chegou aqui, de repente, sem ter ouvido o primeiro, não precisa dar pausa para voltar lá. Escuta aqui, você já está ouvindo mesmo. Depois você vai lá e ouve o primeiro, desde que você vá lá depois e ouça o primeiro, né? A gente está fazendo esse contrato aqui, eu e você, estou falando para você que você precisa fazer o pause, mas estou confiando que você vai lá realmente depois e vai ouvir a primeira edição, onde nós falamos bastante sobre Kimi Raikkonen, nós falamos um pouquinho sobre o Ocon, Leclerc, os pilotos aí que estão subindo, o Norris, falamos de vários assuntos interessantes sobre o GP dos Estados Unidos, e nesse segundo bloco nós temos ainda mais assuntos, e nós terminamos, Fábio Campos e Diogo Gomes, o primeiro bloco com uma reflexão, onde o Fábio Campos estava falando sobre o merecimento do Leclerc ir para a Ferrari, que ele é merecedor, e que a vitória do Kimi não muda a história de que o que ele fez na Ferrari, desde o retorno dele à Ferrari, não foi satisfatório, que ele não merecia realmente a vaga. E eu terminei, Fábio Campos, Diogo Gomes, dizendo que o Leclerc não merecia. Mas fazendo, né, um joguinho aí de duplo sentido, não que ele não merecia a vaga, ele não merecia o que vai esperar ele. Depois do belo trabalho que ele está fazendo, a gente conhece os modus operandes da Ferrari, provavelmente ele vai ter que se encaixar nesse modus operandes, e eu acho que ele não merecia, Fábio Campos, o que aguarda ele nas próximas temporadas na Fórmula 1. Mas aí eu te devolvo com uma pergunta. Então o Ocon não merece ir para a Mercedes? Na sua opinião? Ou merece? O silêncio diz tudo, ouvinte. Porque, vamos lá, né? Quem 2018 vai ficar para os anais da história? Quem fez feio foi, até gravei no Café Expresso, né, essa frase. Quem perdeu feio, quem ganhou feio e quem perdeu bonito. A Mercedes ganhou feio, né? Porque teve uma vitória muito feia. Agora a Ferrari não tem nesse ano de 2018 uma coisa desse tamanho, né? Tem teve o Raikkonen fez na China, puxando aqui pela memória, uma estratégia suicida, mas é aquela questão de você colocar o cara na pista com uma estratégia diferente de você, né, fazer o que foi feito. Por isso que eu te devolvo com essa pergunta, porque quem tá se esmeirando, digamos assim, nesse tipo de atitude agora é a Mercedes, porque, por exemplo, o Raikkonen pegou o vácuo do Vettel na Itália. Quem saiu para pegar o vácuo do Vettel naquela questão de vácuo aqui, vácuo ali, se bem que a gente até contou aquela história, né, no final de semana do Grande Prêmio da Itália, né, as equipes ficaram esperando uma outra, vai, não vai, e aí quando o relógio não tinha mais como esperar, saiu, então deu mais ou menos aquilo ali. Mas, né, o Raikkonen nem aliviou pro Vettel na largada, que eu também acho que jamais seria possível, porque se levantar o pé numa largada é quase um suicídio, mas na primeira curva, na freada, em Monza, enfim. Acho que hoje em dia essa dúvida, dá mais agora depois do Grande Prêmio dos Estados Unidos, embora a gente falou no primeiro bloco, né? Não era uma estratégia necessariamente que a Ferrari julgava ser a melhor. Era uma estratégia alternativa. Não tinha, que eu acabei de citar, de ser uma estratégia suicida. De é impossível você conseguir alguma coisa. Mas a própria frase do Raikkonen no rádio, que eu citei no primeiro bloco, não vamos fazer nada estúpido, mostra que ele, né, se pôs para a equipe para ter o limite ali no jogo de equipe. Tô aqui ajudando, vou defender, o que ele quis dizer, né? Vou defender, mas não vou estragar a minha corrida. Então, é uma Ferrari, eu não enxergo mais, vou deixar vocês dois falarem agora, posso estar sendo completamente equivocado, mas eu não vejo a Ferrari, não é que a Ferrari virou uma nova equipe, não, mas eu não vejo mais a Ferrari com esse fanatismo. Inclusive, mais um exemplo, Raposo, o Grande Prêmio do Japão, em que
Por 2 pontos, a Ferrari poderia ter pedido os dois para inverter. Poderia não, né? Não deveria. Se eu falar poderia, parece que eu tô achando que eles tinham que fazer isso. Não deveria e não fez. Né? Ou seja, a Ferrari é hoje mais aberta do que a Mercedes, na minha opinião. Discutam. Vocês aí, discutam. Eu acho que vai depender muito da postura do Leclerc também, né, de chegada, porque eu acho que tem toda uma mudança de cenário aí, e uma boa parte dessa mudança de cenário, ela também vai em cima do Kimi Raikkonen. Eu acho que ele deixa de ser um piloto tão... ele não necessariamente passa a confrontar, não sei se confrontar seria a palavra exata, mas acho que ele passa a não aceitar as ordens, ou qualquer que seja as predileções ali, de uma maneira tão simples. Verdade. E a maneira como o Leclerc vai se posicionar, com a idade que tem, e tendo sido acolhido pela Ferrari há alguns anos, e enfim, a Ferrari que banca a carreira dele nos últimos 3, 4 anos, isso aí vai, sabe, tudo disso aí vai ser muita coisa, vai contar uma boa parte de qual vai ser a postura dele. E eu acho que, só para você complementar a resposta, eu acho que muito da contratação do Leclerc é para elevar o nível do Vettel. O Raikkonen não puxa o Vettel, e o Arrivabene falou numa entrevista, né? É bom que o Leclerc eleve o nível do Vettel. Só para você continuar, José. Ele tá precisando, inclusive, né? Porque Rio Bobo atrás de Rio Bobo, mas eu acho que, enfim, é um cara jovem, é um cara que, apesar de não aparecer, né, não é o cara que vai aparecer na mídia, que vai ter aquele todo destaque e tudo mais, quando teve destaque foi por conta da corrida dele, né? Não é um cara mais polêmico, eu quero dizer, meu Max Verstappen, que tem sempre algum posicionamento ou palavra mais forte, mas eu acho que sim, que ele pode se impor no sentido de enfrentar até a equipe, ou Vettel, que seja em algumas situações, para tentar buscar algum espaço dele ali. Eu não vejo, pode acontecer, mas eu não vejo ele sendo o total cordeiro, sabe? Até espero que realmente eu não esteja totalmente errado. Não vai ser, não sei se vai ser uma coisa lá Hamilton, sabe, na chegada, até porque ficou provado, né, no decorrer daquele ano que tinha algumas predileções a favor de Hamilton ali, mas eu acho que essencialmente é um cara que vai chegar para forçar o Vettel, é um cara que traz um ar completamente novo para dentro da equipe, enfim, é uma cara nova, sabe, não só para Ferrari, mas para a Fórmula 1 como todo, porque por mais que ele tenha essa temporada, mas é um cara novo chegando, uma cara nova, é uma cara jovem vestindo um macacão na Ferrari, sabe? Só isso aí já dá um certo choque, é uma cara nova, digo, de idade mesmo. Então, enfim, eu só consigo ver pontos positivos na chegada dele à Ferrari. Eu acho que você, Fábio Campos, está iludido. Enganado, estou redondamente enganado. Eu acho que é a sua vontade. Mesmo com esses exemplos todos que eu citei aqui de 2018, de não inversão de posições. Eu acho que a Ferrari percebeu que já era. A Ferrari percebeu não acho que eles jogaram. Não acho que eles jogaram. Nós jogávamos a toalha, tudo bem. Eu não acho que eles jogaram a toalha, não. Eu não acho. Enfim, questão de opinião. Questão de opinião, não. Vamos ver o ano que vem, mas a gente conhece essa equipe desde 2002, pelo menos, né? Sempre quem teve um lá e sempre foi sempre de 2000, né? Aquele grande prêmio do Canadá em 2000, quando o Barrichello chegou escoltando o Schumacher. Poderia ter ultrapassado naquela chuva e chegou escoltando de pé levantado, né? No ano do Canadá, ano 2000. Então eu não acho de forma alguma que vai ter alguma mudança. Tem um milhão de exemplos. Tem uma corrida na Índia de 2012, que era Alonso e Massa, que em 2 momentos da corrida a Ferrari manda o Massa tirar o pé. O Massa chega assim a 1 segundo do Alonso e fala tipo assim, afaste-se. Aí ele se afasta a 4 segundos. Aí ele começa a remar, chega a 1 segundo. Aí afaste-se. Aí ele afasta mais 4, 5 segundos. Mas justiça seja feita. Eram outros dirigentes. Não estou falando que agora são 100% opostos. Não estou dizendo isso. Mas eram outros dirigentes. A Ferrari do Arrivabene começa em 2016, né? Finalzinho de 16, enfim. E teve várias trocas do Vettel com o Kimi, com o Arrivabene. Não, várias eu não diria. Teve aquele grande prêmio de Mônaco, de 2017, né? Das estratégias do overcut, né? O Raikkonen parou numa hora que foi prejudicial para ele, aí o Vettel ganha aquela corrida, o Raikkonen fez a pole. Mas eu não acho que seja uma série de... Eu não estou dizendo, repito, eu não estou dizendo que a Ferrari acabou, não existe isso, não. Só não acho que eles estão trabalhando mais no regime Mercedes, que é o que a Mercedes está fazendo. De 100% das situações fazerem isso, entendeu? Só isso que eu quero dizer. Assim,
Eu acho que você pegou muito nessa da Mercedes. Muito, porque usualmente o Hamilton não precisa disso. Mas aconteceu dele precisar nessa aí que você tá citando. Foi onde? Foi na Rússia ou no Japão? Agora até bem. Na Rússia. E isso parece que te magoou tanto que você tá muito preso nessa. Mas na Mercedes quase não acontece. Porque Só é de o escancaramento também, né? do Thiago Raposo, em 2017, o Hamilton devolveu a posição para o Bottas na Hungria. Ele ultrapassou e estava de segundo e devolveu os 3 pontos para o Bottas. Olha a mudança. Eu não tenho mágoa nenhuma. Eu acho que esportivamente é o fim. É o fim da picada uma equipe ganhar dessa maneira. O Hamilton aceitar, enfim. Mas foi uma. Mas é uma chance. Foi uma em uma. Mas é então, uma. Eles tinham. Não é que foi uma em 18. Eu vejo isso acontecendo tão mais vezes na Ferrari. Historicamente você tem razão. Às vezes nem é troca de posição. Às vezes o Kimi é sacrificado assim de uma forma gigantesca na corrida dele, de fazer certas coisas, de ficar mais tempo na pista. Tá, o Bottas aconteceu isso também, mas eu acho que acontece muito mais. Vezes. O Bottas faz isso desde Espanha. Você tem razão. Mas eu acho que uma coisa é você fazer uma estratégia prioritária para um e para outro, mas deixar a corrida correr. Outra coisa é você virar e falar, ceda a posição, né? Wingman, faz favor, dê a posição. Eu acho que são duas coisas diferentes. As duas prejudiciais, mas uma é o anti-esporte, a outra é o sacrifício burro. Né? A outra é você sacrificar um em nome de outro. Acho que o Leclerc, pelas declarações, né? Eu sempre sou cuidadoso em analisar declarações, porque tem assessoria de imprensa, tem interesses, tem muitas vezes mentira, o cara fala uma coisa no ar e fala outra fora do ar. Mas declarações do Leclerc são completamente opostas às do Bottas. O Bottas, as declarações dele são, sim, estou aqui para fazer tudo que a equipe mandar, cederei a posição, ando de marcha ré, capoto o carro, desço, tiro o macacão. O que a equipe mandar, as declarações, repito, são só declarações, mas do Leclerc são de não, se eu pudesse ser campeão do mundo, ele falou isso, se eu pudesse ser campeão do mundo já em 2019, eu vou lutar para isso, né? Claro que eu vou aprender com o Vettel, mas então, repito, são só declarações, mas 2019, agora sou eu que estou falando, é decisivo. Se o Leclerc chegar com uma postura de cordeirinho, é muito difícil se retirar dessa postura depois. Se ele chegar, claro, não estou dizendo para ele peitar todo mundo, mas se ele chegar já sabendo se impor, sabendo ter o tato ali, o feeling, né? Para mim é fundamental para o futuro dele na Ferrari. Se ele abaixar a cabecinha, acho que depois se ele achar que não é mais hora de baixar a cabeça, tirar essa pecha de segundo piloto é dificílimo. A gente não viu isso acontecer. O Massa eu não sei. Eu fico na dúvida, Fábio Campos. Porque o que é que vai ser mais vital para a permanência dele na Ferrari? Ele abaixar a cabeça ou ele não abaixar a cabeça? Porque se ele não abaixa a cabeça, pode ferir também o alto comando, que pode se sentir não respeitado. Porque eu acho que eles apostam muito nele pro pós-Vettel. Então ele tem essa arma. Ele é o pós-Vettel. Ele não tá indo para cumprir o buraco só do Kimi Raikkonen. Eu acho que a grande vantagem do Leclerc é que o Vettel já também não tá com esse moral todo lá dentro. Pode ser. Bem colocado. Bem colocado. Eu repito as palavras do Arriva Bene. Diferente do Bottas numa Mercedes, onde o Hamilton é o cara, né? Que vai lá e bate recorde de pole, em situações anormais ele vai lá e anda e mete onde o carro não tá, e vem ganhando títulos e tudo. Então, um cara da menina dos olhos. Então, acho que o Bottas, apesar de não estou defendendo que ele não deva enfrentar, mas é muito mais difícil, eu acho, no caso do Bottas enfrentar do que um Leclerc que vai chegar agora querendo mostrar trabalho com um cara que já não tá. A imprensa italiana já tá falando também. Já não tá tão. Tá pressionado, né? Tá pressionado, você quer dizer. Né? Ele já larga em 2019 com uma certa pressão de, né? E aí? Né? Apesar de que a Ferrari tem todos os seus erros também, né? Eu não acho que pode julgar o fim do campeonato de 2018, não sei o que o Diogo acha, e você também, nas costas do Vettel. Claro que ele tem a sua participação, ele não está ganhando um nível de campeão do mundo. É só essa frase, eu acho que já vale. Mas a Ferrari também errou, né? Não é só o piloto que jogou fora tudo, né? Eu me lembro que no passado, não muito recente, você, ao lado de André do Pau, colocaram muito em dúvida os 4 títulos do Vettel, falando que não via
tudo no Vettel para ser 4 títulos, que não caíam a ficha de vocês, que era um tetracampeão, porque para ser tetracampeão, a régua de vocês verdade. e tal. Falei isso mesmo, é verdade. E aí, verdade. porque o Vettel não tinha desafio, a Red Bull sobrava e tudo mais. Não, mas eu sempre citei 2010 e 2012 como exemplo de desafio, né? São anos de briga ferrenha, né? E aí a hora mas sim, eu sempre falei que o Hülkenberg na Red Bull ganhava os 4 títulos, eu sempre falei. E agora que o Vettel é colocado à prova e dá essas espanadas aí, teve umas espanadas bem feias realmente do Vettel. E de certa forma, vocês, sei lá, questionam o Vettel? Isso ajuda a questionar mais o Vettel? Eu falo você, porque o André não escuta mais o programa, então não vou ter a resposta nunca. Mas você... Ô, André do Pau, seria tão legal se você mandasse o e-mail na semana que vem. Eu tô ouvindo seus cabra da peste, eu tô... Entendeu? Diogo não... A gente fala cabra da peste, ele não gosta. Então eu retiro o que eu disse. Mas enfim, até pro Diogo também entrar na discussão. Eu questiono o seguinte, Raposo, eu jamais chegaria ao exagero de dizer que o Vettel não é bom. Acho o Vettel um fora de série. Até respondi isso no Twitter para alguém. Acho que foi, não sei se foi pro Cesarino, não lembro exatamente para quem foi. Me perguntou do Vettel, eu falei, é fora de série. A expressão, o que é a expressão fora de série ao pé da letra? Né? Existe a série de pilotos, ele está destacado dele, é melhor do que o comum. Mas eu estava assistindo essa corrida dos Estados Unidos e pensando, o Vettel não tem na sua carreira demonstrações de racecraft. Né? Eu sempre sofro em traduzir essa expressão. Racecraft é o roda com roda, né? É a capacidade de um piloto de disputa ombro a ombro, de disputa de ultrapassagem com o outro. O Vettel não teve isso, Raposo, nos anos Red Bull. Isso ele não teve. A gente pode ficar sempre na eterna discussão de quanto foi o carro, quanto foi o piloto, quanto valeu, 2011 e 13 foi uma coisa, 10 e 12 foi outra. Mas em tudo isso, todos esses anos, ele não teve o racecraft. Ele não foi colocado à prova de dividir curva. De vai lá para cima e faz uma ultrapassagem. Como o Hamilton já mostrou praticamente em todos os anos da carreira dele. Seja de McLaren, seja de Mercedes boa, seja de Mercedes menos boa. O Vettel não tem demonstrado. E isso está ficando um pouco claro para mim, porque ele tem levado a pior nas divididas. Olha as divididas dele, que coisa. Né? A da Itália eu ainda coloco naquela questão meio acidental mesmo. Assim, ali era imprevisível aquele toque com o Hamilton. Mas essa com o Ricardo nos Estados Unidos, ele perde o controle do carro ali no roda-roda. Então isso é uma deficiência talvez dele, Raposo, que não quer dizer, repito, não quer dizer falar que é ruim, que é um lixo, que não vale nada, como tem algumas pessoas que falam até na televisão, em alguns programas aí de nível não tão elevado. Mas não estou dizendo que é ruim, mas para o Diogo entrar na discussão, você fez a pergunta, vocês questionam o Sebastian Vettel? Eu questiono. Questionar um piloto não quer dizer não quer dizer afirmar que ele é ruim, mas é questionar os seus defeitos e as suas qualidades. Até chuva eu já questionei ele aqui no café. Eu não acho que o Grande Prêmio da Itália de 2008 é um carimbo na carteira com reconhecimento em cartório de que ele vai andar bem na chuva sempre. 2008 era um tipo de carro, foi um tipo de corrida, foi um acontecimento. Agora, só porque ele teve uma corrida você falar que ele é o as da chuva? Não sei, tenho essa dúvida. Que a Alemanha esse ano me deixou ainda com esse pensamento. Mas enfim, Diogo, entra na discussão. É um exemplo de 10 anos atrás, né? Então, isso. É um exemplo meio vencido, inclusive. E pilotos evoluem, né, gente? A gente fala do Raikkonen, pilotos evoluem e involuem. Tem piloto que evolui, ele perde uma habilidade, ou não se adapta a um novo carro com certos requisitos, né, Diogo? Eu acho que o momento é bem ruim. Tem grande parte da Ferrari, claro. Também tem grande parte dele. Esse lance com o Ricardo, por exemplo, assim, eu não acho que seja um erro crasso dele, mas é o tipo de erro bobo que não quer dizer que ele tinha que ser punido, nada disso, mas é o tipo de erro bobo que eu não vejo o Ricardo fazendo, por exemplo. E isso não necessariamente quer dizer que o Ricardo é um piloto melhor. Com todos os defeitos que o Ricardo tem, né? Exatamente. Sim. Mas em determinadas situações ou momentos, o Ricardo, por exemplo, que é o momento que o cara que eu tô pegando aqui, ele pode sobressair. A própria questão de ultrapassagens, inclusive, o corpo a corpo. Enfim, corpo a corpo é como a gente fala no turismo. Mas não tem a constância do Vettel, né? Se existisse um Sebastian Ricardo ou o Daniel Vettel, talvez fosse o melhor piloto para enfrentar o Hamilton, porque um tem uma constância, um consegue andar em alto nível, e o outro tem mais o racecraft, né? Eu vou parar de falar essa expressão, prometo. Continue. O que você falou aí é o que a gente há anos querendo conseguir lá no WRC, mas que tem um super rápido e tem um outro constante, só que aí nenhum dos dois consegue se encaixar, mas tem uma coisa boa acontecendo aí, mas enfim, eu assim,
historicamente, não é questão de duvidar, né? É questão de característica mesmo. Ele tem algumas características. Ele conquistou o título dele de algumas maneiras que, enfim, com grande domínio. Ele tem algumas amostras de boas batalhas. Tem sempre, eu lembro sempre da ultrapassagem dele no Alonso, em Monza, eu creio que 2011 ou 12. Mas sempre situações com um carro bem fora, superior. Né, na curva grande, bem lembrada a manobra. Uma das ultrapassagens mais belas daquele ano, né? Sim, sim. Até se fala muito, né? Você até mesmo, inclusive, acabou de falar de 2010 e 2012 como exemplos. Eu não considero 2012 um exemplo, não, tá? Porque 2010 sim é um grande exemplo. De briga ponto a ponto, de briga ponto a ponto, sabe? Briga ponto a ponto sim, mas enquanto ele teve um carro pau a pau com o Alonso, ele tomou uma pisa do Alonso, né? E quando ele consegue um carro bem superior àquele, que é a partir de Singapura daquele ano, ele vai para frente, inclusive encaixa 5 ou 6 vitórias seguidas, se não me engano, né? Enfim, mas aí é mais questão de característica, de novo, não é questão de diminuir ele, pelo menos na minha posição, não é questão de diminuir ele, é mais questão de característica mesmo. E sobre esse ano especificamente, acho que ele teve uma queda muito grande, sim. Só tô com medo que você tá confundindo. 2013 ele encaixa 9 vitórias seguidas. Em 2012 não, mas ele não encaixa 5, não. Ele encaixa, eu acho que ele consegue no máximo 3, mas não chega a 5, não. Depois eu vou olhar 2013 é um ano que não tem campeonato, na realidade, né? É um ano pré-2014. Foi o ano teve gente que falou aqui no café, no Bahrein, que ele seria campeão em 2013, inclusive. Enfim, foi um ano sem graça totalmente, um ano... Eu lembro de uma começou com graça. Ele começou com graça. 2013, Diogo, é 2017 e 2018 de uma certa maneira. Porque 2013 começa com 2 vitórias do Alonso, começa com 2 vitórias do Rosberg, tem uma alternância de vitórias no começo de 2013 que depois viram 9 seguidas do Vettel. Parece um pouquinho com 2017 e 2018, mas enfim, continue. Só para passar a informação certinho, o Vettel ele tinha uma vitória de 2012, tá, gente? De Austrália até Itália, ele tinha uma vitória no Bahrein. E aí, em Singapura, quando vem a versão B do carro da Red Bull, ele vence Singapura, vence Japão, vence Coreia, vence Índia, todos na sequência. Terceiro em Abu Dhabi, segundo nos Estados Unidos, que é a vitória do Hamilton, a última vitória do Hamilton de McLaren, e depois aquela corrida épica no Brasil, né? Que ele termina em sexto, depois de contato. Isso 2012, né? Só para deixar claro. 2012. 2013 é um ano que não tem disputa, ele vence com muita facilidade, mas o meu ponto assim, usam esse 2012 como grande exemplo, mas para mim não tem um exemplo. Ele faz um campeonato normal e determinado momento a coisa vai para a característica dele de ter um carro, as características dele, e aí ele encaixa e, enfim, vai à frente. Não quero dizer que esses 2 anos... Pois nesses 2 anos, 10 e 12, eu uso mais como exemplo de alguém que enfrentou o que ele está enfrentando agora, que é um ponto a ponto com outra equipe. São 2 argumentos que pesam a favor dele, porque ele teve ali que ter um psicológico para enfrentar o Alonso nesses 2 anos. Né? Em 2010 até pior, porque em 2010 ele não tinha experiência de brigar por título, e ali era uma turma, digamos, brigando pelo título mundial. Né? Olha Foi um grande azarão, na realidade, né, em 2010, isso é verdade. Os 2 questionamentos atuais sobre ele são enfrentar uma briga por campeonato, a pressão, que eu acho que ele se ele não está conseguindo, é porque ele evoluiu, porque ele já teve já deu essa resposta em 2 outros anos, e essa eu sou mais crítico a ele, que é o roda com roda, que é a ultrapassagem, que é o briga com briga, por coisa que ele não teve nem em 2010, nem 11, nem 12, nem 13. Ele não teve. Isso ele não foi colocado à prova. Talvez seja uma deficiência dele como piloto. Né? Falando dessa temporada especificamente, né, a Ferrari tem uma grande queda, é verdade, mas ele também cai bastante. Eu vejo uma frustração nele que... Eu tenho exatamente essa sensação, Diogo. Eu acho que ele foi pro tudo ou nada. Japão e Estados Unidos, eu acho que ele foi pro tudo ou nada. Eu vou colocar o carro aqui e não tô nem aí. Não sei se você tem essa sensação, mas bate com isso que você tá falando. Também, e meio que existe uma frustração, por exemplo, a declaração dele pós-corrida agora nos Estados Unidos foi assim, a Ferrari, só até para colocar a Ferrari no bolo também, ele fala que a Ferrari teve um desempenho melhor esse final de semana porque tirou do carro alguns upgrades que eles tinham, algumas atualizações que eles tinham trazido nos últimos meses, e que eles não estavam entendendo e que prejudicou muita coisa e que agora que tiraram do carro que, poxa, era isso. O problema era esse e a gente estava aqui, sabe, a expressão que ele fala é que a Ferrari descobriu isso tarde demais. Dizem, Diogo, que entre os xingamentos dele no rádio, na classificação, não sei se você viu a classificação,
com atenção, dizem que aquele momento ali em que ele já está parando para as entrevistas, né, depois da volta final, que ele pergunta qual a diferença para o Hamilton, e o engenheiro fala 60 milésimos, e aí é o pi, né, assim, é um pi gigantesco. Dizem que esse pi encobre xingamentos nesse nível de olha o que nós perdemos, olha o que nós fizemos. Só para dizem, né, porque com o pi, né, a gente não sabe exatamente o que ele falou. Eu vi a parte do áudio, mas tem esse pi aí, realmente não tinha que saber por ti por baixo, mas é um áudio de frustração, tipo assim, porque ficou tão próximo, e aí ele fala pra equipe, tipo assim, eu tentei, mas não deu, enfim. Mas, no geral, eu acho que também a questão da derrocada, né, de eles finalmente terem chegado pra... Não eles, mas eles como a primeira equipe, o primeiro piloto a, de fato, enfrentar a Mercedes para alguma coisa e terminar o ano de forma tão deprimente, sabe? Tudo isso caiu bastante, mas enfim, não tem muito que adicionar, principalmente considerando que ele vem de uma corrida em que o companheiro de equipe dele, bem limitado, venceu a prova, mesmo não estando exatamente sendo favorito para isso, apesar dos bons momentos que teve, a largada muito interessante, depois segurando o Hamilton ali. E a punição da sexta-feira, o que você achou? Bom, ponto 1, eu achei justa. Assim, eu não concordo com a regra, tá? Só para deixar claro bem antes, eu até expliquei isso no Twitter. Mas considerando que, por exemplo, em corridas anteriores, e aí a gente tem até o exemplo lá, logo agora do Japão, em que o Ocon foi punido pela mesma razão e com a mesma severidade, né, 3 posições no grid, eu acho justo porque você mantém uma consistência, né? O Ocon, ele não respeitou uma velocidade X na bandeira vermelha, então ele perdeu 3 posições. Na corrida seguinte, se o Vettel comete o mesmo erro e sair ileso, poxa, aí eu estaria aqui para reclamar porque não teve essa consistência. E aí eles tiveram pelo menos isso. Agora, eu discordo da regra lá na essência, entendeu? Claro que isso tudo, como a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, vem lá da questão do Jules Bianchi e tudo mais, enfim. Mas eles exigem que o piloto corra um delta, né, de tempo determinado ali, que segundo o Vettel argumenta, para ele chegar nisso, ele teria que praticamente parar o carro no meio da pista. Porque ele vinha numa parte rápida, né? E aí eles Charlie White fala que poderia dar 10 segundos, que ele levou mais de 20 para chegar ao delta. E diz o Charlie White, eu não sei se é verdade, porque eu não vi o regulamento, que se ele fizesse em menos de 10 segundos, haveria uma tolerância. Entendo. Enfim, repito, eu discordo da regra. Eu acho que 1 quilômetro a mais ou a menos ali não vai fazer essa diferença toda em questão de segurança, não. Mas, enfim, a regra tá lá, todos assinaram, né, concordando com ela, então que ela seja colocada em prática. Mas, por exemplo, essa parte que tudo que eu falo tá meio que pé da vida mesmo com tudo que tá acontecendo, inclui também esse tipo de erro bobo, porque se você parar pra pensar, claro que é tudo meio que como naquele filme, Efeito Borboleta, tudo meio que começa de lá atrás e aí vai acontecendo, mas tem o erro dele com o Ricardo, mas o erro dele com o Ricardo só acontece porque ele larga mais atrás. E ele larga mais atrás porque ele tava com essa punição, né, que foi totalmente boba. Senão ele teria largado em segundo, que foi a posição onde o Kimi largou, entende? E aí quando você começa, claro que é muita projeção, é muito si, mas quando você começa a desenhar as coisas e você tem na cabeça bem claro que campeonato se ganha, corridas também se ganham e se perdem em detalhes, aí você vê que ele está deixando escapar alguns detalhes. Realmente foi um grande detalhe, né? Ele ter largado em segundo ali, de repente ter dado esse pulo que o Kimi deu. A história poderia ter sido outra, mas aí a gente entra realmente num monte de cis aí na temporada que a gente Mas fizemos uma boa dissecagem de Sebastian Vettel, né, rapaz? Com certeza. Gostei. Vamos ver se André do Pau, será que aniversário de 11 anos merece um e-mail? Merece ouvir. Será que ele tá ouvindo no aniversário de 11 anos? Vamos ficar aí aguardando. Vou falar um pouquinho agora sobre o duelo que me deixou muito feliz e empolgado do fim da corrida entre entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. O Verstappen numa configuração diferente de pneus, né? Já que ele largou de trás, ele resolveu, ele com a equipe, sair com os pneus de compostos mais duros, e no meio da corrida ele inverteu, indo para compostos mais macios, e enquanto o Hamilton fez o contrário. E no final da prova os dois se encontraram, um belo duelo, e Max Verstappen mais uma vez dando shows e mostrando que nem sempre um piloto precisa baixar a cabeça para o
só porque é Mercedes ou porque é Ferrari que vem atrás? Fábio Campos. Apesar de que a Red Bull não se inclui no grupo no grupo B, né? Que é o grupo que baixa a cabeça. Aliás, foi muito curiosa a entrevista do Verstappen antes da corrida, em que ele falou, perguntaram para ele, já você está largando de 18º, qual a posição que você almeja? Aí a resposta dele foi assim, eu não sei, mas sexto fácil. Ou seja, não há nem constrangimento mais, né? A Fórmula 1, ele mesmo falou, sexto fácil. Ou seja, olha o ponto que chegou. Ele estava em sétimo. Na volta 5 ele estava em sétimo. Na volta 5 ele estava em sétimo. Dessa vez eu não contei. Eu comecei 60 voltas, né? Eu assustei tanto no Grande Prêmio da Inglaterra com a recuperação do Hamilton que ali eu parei, a partir dali eu comecei a contar voltas que o cara leva para recuperar. Dessa vez eu nem estava atento a isso, mas a sua informação é boa. Mas ao ponto que chegou a Fórmula 1, gente, quando a gente critica aqui as coisas, às vezes as pessoas acham que a gente está fazendo de magoado, não é nada disso. Um piloto larga em 18º e já afirma antes da corrida, eu vou estar em sexto fácil. Então é o escancaramento disso que não pode acontecer, isso não pode ser oficializado. Uma coisa é você constatar que esse é um problema real hoje e não tapar o sol com a peneira. Outra coisa é você oficializar isso. Já tem gente na televisão pedindo troféu para essa Fórmula 1B. Tem jornalista pedindo troféu e prêmio para essa Fórmula 1B. O que é eu sou absurdamente contra. Absolutamente contra. Porque você posicionando, né? Porque você vai estar oficializando isso, né? Oi, diga, pode falar. O Generais oficializou não, né? Opinou sobre essa questão desse final de semana, né? Que ele falou que era frustrante que a equipe dele investisse e tentasse tudo mais e na realidade não tivesse nem na Fórmula 1, né? Tivesse em outra categoria, acho que Fórmula 1.5, algo do tipo assim, o termo usado. Pois é, esse é um perigo que a Fórmula 1 corre, que se principalmente a mídia e os fãs abaixarem a cabeça para isso agora, a consequência daqui a 5, 10 anos pode ser desastrosa. Né? A Fórmula 1 não pode aceitar não pode, simplesmente não pode. Não existe chance praticamente de pódio mais para Sauber, que foi tão bonito ver os pódios lá do Pérez, para Force India, coincidentemente com o próprio Pérez. O Stroll conseguiu um pódio com a Williams o ano passado, foi muito legal, por mais questionamentos que a gente possa ter aqui, ali, piloto, equipe, enfim, olha, um pódio do Lance Stroll no mínimo pelo fator diferencial, pelo fator diferente, o fato diferente já é uma coisa, e essas coisas estão virando cada vez mais, estão ficando raras. A Fórmula 1 não pode oficializar isso de maneira nenhuma, porque aí você vira equipe B. É o que eu falo. É a DTMização da Fórmula 1. A Fórmula 1 corre o risco de uma DTMização que é gravíssima e perigosa, de você oficializar equipes Bs, oficializar equipes... Uma coisa é você ter suporte técnico, outra coisa é você ter uma influência política, outra coisa é o gravíssimo que a gente viu esse ano, do Ocon dando passagem para o Hamilton em Mônaco. A Fórmula 1 está com uma nuvenzinha muito perigosa em cima dela. E se a gente abaixar a cabeça para isso, vira oficial. Então, vamos aqui falar da corrida do Verstappen, sempre com esse asterisco, né? Já que, para a gente não fugir do assunto que o Raposo colocou, que é muito mais legal mesmo, que é a briga dos dois no final da prova. Mas essa questão de equipes tomando 1 segundo das da frente, 1,5 segundos, isso tem que ser combatido. Isso é a questão dos custos, né? Que a Fórmula 1 já está colocando isso na mesa para ser discutido. Isso não pode se aceitar. Se a Fórmula 1 oficializar A e B, vai estar em caminho de falência total de como esporte, né? Mas enfim, Diogo, continua isso. Não sei se você já terminou de falar da briga ali, Hamilton e Verstappen. Não, só continuando sobre a briga em si, eu gostei porque, obviamente, o Verstappen não ia facilitar nada para o Hamilton ali. E o Hamilton, os movimentos que ele faz para tentar a ultrapassagem, eu vi quase se desenhando, tipo assim, nossa, vai ser muito fácil, mas vai passar uma facilidade absurda. Você achou que ia passar fácil o Verstappen? Eu achei que ia passar fácil. Pela diferença de sensação contrária, eu achava que mas como ele estava chegando lentamente, e eu achava que não ia ter facilidade, não. Não sabia que ia ser tão difícil. Eu não sabia que ia ser tão difícil, mas enfim, continue. Não, pela diferença de carro e tudo mais, eu achei até que não seria tão difícil assim. O Hamilton, ele pega meio que no contrapé do Verstappen, na onboard do Hamilton dá pra ver bem. Inclusive, na principal reaceleração, antes daquela curva onde ele saiu ali, aquela sequência de curvas até a gente pode dizer na realidade, né, direita,
ele reacelera muito na frente, sabe? É porque o Verstappen coloca o carro numa posição que ou o Hamilton tira o pé ou ele tenta por fora. Ele meio que tenta por fora e se perde e aí ficou muito atrás, né? E aí já não tinha essa diferença toda para conseguir recuperar. O pneu do Hamilton era muito melhor, né? Assim, a reaceleração ficou muito claro, né? Como o engate do Hamilton, né, era muito mais forte, né? Nos pontos de aceleração ele abria muito e por isso que eu achei que até que fosse acontecer com certa facilidade a ultrapassagem, assim, de o Hamilton conseguir acelerar melhor, colocar o carro na frente e, enfim, e lá ficar. Eu não via muito o Verstappen com a deficiência de reta que a Red Bull ainda tem conseguir responder. Mas ainda bem que não, porque teve uma briga bonita ali, e o Verstappen mereceu a segunda posição, até falei no bloco 1, mas repito, não por ter saído lá de trás para ir para frente, né, porque já tá claro que aquilo ali não é Fórmula 1. Pelo menos mas segundo lugar ninguém esperava, né, Diogo? Sexto fácil, mas segundo lugar foi muito, né? O brilho dele, o driver of the day, que provavelmente foi ele, né? O piloto da corrida provavelmente foi ele, foi o Raikkonen. Foi o Raikkonen. Enfim, eu daria para ele. Mas eu daria para ele pela briga ali dentro, né? Por estar numa posição em desvantagem e por ter brigado, mesmo com os problemas que teve o Vettel, ter batido o Vettel, o Hamilton ter batido o Bottas também, que fez uma corrida totalmente, né? Se tivesse tirado ele da corrida, ninguém lembrava que ele correu. Mas, enfim, acho que foi uma corridaça do Verstappen. Não, ninguém lembrava que ele correu, não. Você está esquecendo da ultrapassagem do Vettel em cima dele. Corrida que ele até tentou resistir, mas ali também não tinha como, porque o Vettel, na hora que ele foi na sujeira, a briga acabou. Mas ele ali tentou. Eu acho que eu usei essa expressão lá na abertura do programa, né? Eu acho que foi um brinde que a gente teve esse final, assim, essa briga dos dois. Porque é muito legal, porque eu fiquei muito, né? Eu ando batendo muito nessa tecla no Twitter também, da postura, né? Que o piloto de fora. E elogiei, fiz o Café Expresso elogiando a postura do Marques de não olhar para a pontuação lá na Tailândia e ir para cima. Então achei legal isso do Hamilton também, porque ali estava muito tranquilo para ele, né, campeão do mundo já enfim, estava em terceiro, não precisava ganhar a corrida, mas foi para cima. Isso é interessante, isso é louvável, né? O Hamilton, eu lamento muito o Hamilton ter se colocado na posição que se colocou na Rússia, ter aceitado como aceitou na Rússia, ter feito as declarações que fez, é uma pena, eu acho que é uma mancha, porque o Hamilton é capaz de coisas tão diferentes como essa, né? Muitos da Fórmula 1 burocraticamente ficariam ali cozinhando o terceiro lugar. Eu achei legal ele ter ido para cima, mais do que tecnicamente, né? Foi muito bonita a briga tecnicamente, porque tenta de lados, tenta arrancar, põe o Verstappen, fica por dentro. Uma pena que o carro escorregou, porque na hora que o carro escorrega ali eu pensei, acabou, né? Não é igual a MotoGP que escorrega duas voltas depois, ou 3, 4 curvas depois, um já está em cima do outro de novo, né? Aquela escorregada ali para a Fórmula 1, suja o pneu, até o pneu limpar, e só faltavam 2 voltas, é o fim. Mas por mais que o lado técnico tenha sido muito bonito, eu gostei muito da postura. Eu acho muito legal o cara estar líder do campeonato, mas vai para cima, vai ganhar a corrida, vai ganhar a posição, vai. Né? Ele fala tanto, né? E eu acho que nisso ele é verdadeiro, ele é honesto. Ele fala tanto que gosta de roda com roda, gosta tanto desse lado da Fórmula 1, de querer brigar com outro piloto na pista. Então nisso ele fez jus ao que ele fala mesmo. Então eu lamento muito o que aconteceu na Rússia, porque ele tem traços esportivos muito legais. Por isso que não combina toda aquela farsa, combina com Schumacher, combina com Barrichello, combina com Bottas, com Hamilton não combina. Eu fiquei muito decepcionado mesmo, porque ele é capaz de coisas de ir para cima sem ficar com o medinho que os seus chefes têm. Fãs assimilam, muitos fãs acatam, até porque eu não sei se eu falei aqui. No Grande Prêmio da Rússia teve tudo o que aconteceu. No Grande Prêmio do Japão, a TV inglesa fez uma pesquisa, a Sky fez uma pesquisa e 60% acharam que a Mercedes tinha que ter feito jogo de equipe. Então, o medo de perder passa até para o torcedor, que não tem nada a perder, que só teria a ganhar com uma briga, com uma disputa roda com roda. Então, esse medinho que os seus chefes têm, e que muitos dos torcedores hoje, eu lamento, enfim, cada um vê a corrida como quiser, mas eu lamento, ele não tem. Ele não tem esse medo. Então, essa postura de piloto, que eu repito, é muito comum na MotoGP, né? O Marques deu um show nesse final de campeonato, porque todas as coisas foi para cima, ele foi trocar posição, deu X, tomou X, e não ficou com essa de, não, mas os pontos, mas vamos preservar os pontos, mas a diferença é muito legal no automobilismo de hoje, com tantos interesses, com tanto dinheiro, com tanto patrocinador querendo resultado acima de tudo, ter pilotos que não deixam de ir para cima. Então, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, parabéns pro Hamilton por ter ido para cima. Foi o que eu mais gostei, Raposo, nessa briga dos dois.
Falando um pouquinho sobre a largada, os acidentes da largada, parece, eu não tenho certeza, que o Grosjean estourou a carteira, né? Eu li isso em algum... Não, eu creio que ele não estoura não, acho que ele fica pertinho de estourar. Eu vou tentar confirmar essa informação aqui. Eu acho que ele não foi punido. Ele foi punido? Se ele foi punido, ele estourou. Ele não tinha mais margem. Ele deveria, né? Eu não sei, o Stroll foi quem tomou os 5 segundos durante a prova, né? Então acho que seria estranho eles punirem o Stroll durante a prova e o Grosjean depois, sendo que o Grosjean nem foi colocado em investigação. Enfim, fica a dúvida. Mas assim, o erro dele, mas que eu acho que é um erro de corrida, mas é o tipo de lance que a Fórmula 1 não deixa escapar nele. Ele perde a freada ali na reta principal e é ele que roda o carro do Leclerc. Mas peraí, nós estamos falando de dois acidentes, desculpa, nós estamos falando de 2 acidentes diferentes. Eu estou falando do Stroll com o Alonso, ali nos S's iniciais, que envolve também uma Haas, né? Se eu não estou enganado. Toca no Grosjean, enfim, eu acho que envolve uma Haas. Você está falando no final da reta, então você está falando no final da reta do ele batendo no Leclerc. Continue, só para esclarecer para o ouvinte que eu também me confundi aqui, nós estamos falando de 2 acidentes diferentes, mas vai lá. E tem esse lance no carro do Hartley, e é um negócio assim inacreditável. O Hartley, ele faz a linha normal, o traçado é quase como se ele fosse abrindo o mar ali, porque é um carro para um lado, um carro para o outro, e ele no meio da tangência normal. Voa a McLaren, que tem um contato com o Stroll, erro bobo, crasso, horrível do Stroll ali, mas enfim, ele não freou pra curva, ele foi reto, assim, e aí, imagina que seu carro é um martelo, vai em frente, ele acelerou e foi em frente, e aí quando ele bateu em alguém, ele parou. E era o Alonso, destruiu lá atrás do carro do Alonso. A descrição é boa. Com o carro do Leclerc, eu só estou tentando descobrir se ele recebe contato, se ele recebe uma punição nessa prova. Mas eu creio que não. Ele pode receber punição na prova e não receber penalidade na carteira, reprimenda. Então as reprimendas é que suspendem de corrida. Então ele pode ter recebido, se bem que ele não cumpriu, né? Ele não abandonou exatamente. Abandonou exatamente ali no comecinho da prova? Abandonou. E agora eu tô lembrando aqui, teve a mensagem durante a corrida de que seria investigado depois da prova. Aí eu deixo com vocês, porque eu não vi notícias. Pelo que eu pude pesquisar, ele recebeu um ponto de penalização. E aí ele vai. Não foi suspenso porque recebeu só um ponto. Ele vai penduradaço pro México. Aí no México vai assim, tipo freira, entendeu? Com um capuzinho, olhando assim, olhar pro mão cruzado. Assim, como é que chama de hábito, né? Com aquele capuz da freira. Corre assim? Vai correr assim? Justamente. Mas olha só, ele já vai perder se ele sobreviver ao México. Se ele sobreviver ao México, aí a maioria dos pontos vencem e ele já chega ao Brasil mais espaçado. Ser freira. Pode pintar e bordar na reta oposta ali na frente do Thiago Raposo, então. Pode fazer umas bagunças ali já. Ele tem um histórico de bagunça em Interlagos, inclusive. O Grosjean? O Grosjean tem uma batida dele em 2013 de Lotus, que ele enfia a cara antes da subida do café ali, meu Deus do céu, sozinho. Não tô lembrado dessa, confesso pra você que não tô me lembrando dessa. Mas, enfim. Essas pessoas que vão ao vivo e não lembram da corrida é normal. Você lembra desse acidente, por acaso? Que lembra, lá em cima, lá. Na subida do café. O Weiler mandou até foto pra nós no grupo, foi na frente deles lá. Nossa, sua memória. Do Grosjean, né? Sua memória tá melhor do que a minha mesmo, realmente. Agora, se a Haas tiver o Grosjean punido, ela pode colocar um piloto muito mais tranquilo no lugar, que é o Santino Ferrucci, né? Que é um dos pilotos da Haas de desenvolvimento. Meu Deus do céu. Tranquilo, bem tranquilo. Bem tranquilo, bem calmo. Piloto calmo. Bem calmo, né? Nunca foi punido, nunca foi suspenso, nunca foi expulso de equipe. Enfim, correu até direitinho na Indy lá, fez umas corridas no final do campeonato. Mas enfim, brincadeiras à parte, então ele tinha, o meu erro é que eu achava que ele não tinha mais nenhum ponto de margem, então pelo que o Diogo está falando, um pontinho por ele ter tomado, então não estourou, né, Diogo? É isso que você está dizendo, não estoura a margem dele, né? Pelo que eu li, pelo que pude ler aqui rapidão, ele recebeu um ponto, mas não chega a estourar, então ele vai para o México, mas vai correndo risco. Teve algum piloto que foi suspenso? Acho que o Kvyat foi suspenso uma vez, né?
Não, por pontuação não. Foi. Só o Grosjean, quando não existia pontuação, ele foi suspenso no acidente sim. da Bélgica em 2012. Bélgica 2012, mas depois desse conjunto de pontos, não tem um piloto que foi suspenso, não? Não. Tenho lembrança de Kvyat ou ser suspenso ou ficar ali... Kvyat foi suspenso pela Toro Rosso, né? Ele foi suspenso pelo Christian Horner e pelo Helmut Marko. Eles suspenderam o Kvyat da Toro Rosso, aliás, faz um ano. Impressionante como o mundo dá volta, né, o Diogo Gomes? Você que deve estar feliz que a Toro Rosso está muito perto de trazer. Você sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez nesse um ano inteiro? Nada. Ele ficou na Ferrari, né? Ele ficou com o macacão com a jaqueta da Ferrari, trabalhando no simulador da Ferrari, junto com o Giovinazzi, que é quem eles dizem que é o grande cara do simulador, que é o cara que dizem que foi quem mais realmente deu os reports técnicos. E agora ele volta, sendo que há um ano atrás, Diogo, ele foi o cara que foi tirar. Há um ano o Brandon Hartley estreava nos Estados Unidos. Justamente atrás ele... Exato. Um ano atrás ele foi cuspido literalmente da equipe, e aí um ano depois ele volta sem ter feito nada para melhorar nesse um ano. Ele era piloto de teste de simulador da Ferrari. E aí se o Antônio Giovinazzi era o cara do simulador, então ele era o quê? Reserva do simulador da Ferrari. Isso creio-se ele. Fica com gosto, Diogo, de dívida, de alguma gratidão por 2016, o que não cabe. Se for isso, eu tô falando até sem nenhuma informação, tô chutando, porque se for isso é erradíssimo também, porque não tem explicação para a volta do Kvyat, técnica. Qual a explicação para a volta? Do que não tem, além do que o Kvyat está com a Red Bull desde cedo e ele sempre foi... não sei se dá pra usar a palavra bancado, porque não é que a Red Bull paga toda a carreira, né? Tem isso que tem que ser colocado também. Mas, enfim, teve o suporte dela ali, entendeu? E chegou a Fórmula 1 por conta dela. Então, acho que ele deve mais a Red Bull do que a Red Bull a ele. É o buraco no programa de desenvolvimento, né, Diogo? Porque ele não vai chegar à Fórmula 1, a Red Bull de jeito nenhum. Ele jamais será promovido de novo. A Red Bull contrata o Thiago Raposo para pilotar, põe um capacetinho lá com o CV. E vai ter resultado, hein? Vai ter resultado. Coloca o Thiago Raposo com o capacete do CV, mas não coloca o Kvyat mais para. O Kvyat não vai subir para a Red Bull depois do que aconteceu. Não vai. Então ele tá tapando o buraco. Né? E a falha maior do que essa. Hoje de tarde eu tava. Eu me peguei. Eu achei a corrida hoje de tarde. Eu olhei assim pro nada e falei, caramba, nesse carro do Ricardo, ano que vem vai estar o Pierre Gasly guiando, meu pai do céu. É um crime o Pierre Gasly, esse piloto da Red Bull no ano que vem. Não seja maldoso. Tomara que ele se dê bem, tomara que eu venha aqui e fale assim, desculpe, Pierre Gasly, você é incrível, eu sou um idiota. Mas, meu Deus, eu não consigo aceitar, não. É um absurdo total. Revoltas de Diogo Gomes à parte, nós encerramos então esse segundo bloco da Fórmula 1, lembrando que a gente tem ainda o terceiro bloco da MotoGP, para você que está ouvindo esse segundo bloco, lembre-se disso. E durante a semana existia uma promessa de talvez em algum momento sair um bloco da Stock Car que correu no último final de semana em Londrina, antepenúltima prova da temporada. Daniel Serra também aí se consolidando e muito próximo de alcançar o título da temporada 2018.